tentativas, né, de alienação social, para poder fugir do juízo e ocupar autoridade com esse juízo que na prática já fugiu da utilidade pública dela. E muitas vezes quer fazer a inversão em relação ao homem, ou querer servir de referencial para o homem da família, como se ele fosse, né, a carta magna. Ele não é a carta magna. A lei fala que todos nós somos iguais perante a lei, em direitos e obrigações, certo? E tem coisa que é particular, privada e íntimo, que é no caso a vida íntima do casal e do homem e da mulher. Ninguém casa porque tem contrato de procriação com o Estado ou de matrimônio com o Estado, seja por motivação política ou religiosa. Então eu só queria pedir das autoridades, da população também, a população brasileira, mais respeito pela sua família, mais respeito pela unidade do homem com a mulher e da mulher com o homem, e a mulher deixar de ser boba nesse sentido. Fica se deixando levar sobre vertentes que estão promovendo heróis de mídia pública funcional em favor de mídias elitistas que estão falando que está te protegendo e não está. Provoca você, usa você para provocar o seu marido, o seu ex-marido, no seu limite, na sua liberdade. Se não for um cara sensato, ele te mata. Aí vai falar que está aumentando o índice de mortandade, aí vai construir mais cadeia. Fala que precisa de promover de promover um concurso público e precisa de autoridade X ou de mais autoridade nesse sentido. Não precisa, simplesmente estão criando marketing em cima de vocês, porque sabem que está explorando só os seus limites. Porque quando você vai lá dentro da lei e faz o que é certo, eu falo que eu provo. Eu tenho documento em PDF de toda a minha ação judicial de defesa de divórcio, certo? E se for investigada a vida mesmo, muito antes de casar comigo, quando era ainda criança, tudo que eu falar está provado. Simplesmente tentar fazer uma conversão de valores, inversão de valores, e promover privilégio de grupo e a defesa do bandido sobre o uso da autoridade de terceiros que estavam se deixando levar sob coação afetiva e imoral. Em proteção dos deles, que não foi ao juízo, e simplesmente queria causar inversão de personalidade e transferência de culpabilidade sobre natureza judicial distinta. Não usa a minha privacidade íntima. Onde é que eu estou casando para justificativa pública de identidade ou hierarquia de escalão, né, de cargo dentro dela? Não existe isso não, gente. Vamos despertar para a realidade. Você tem autoridade policial, tem autoridade na instituição dela, que tem interesse propriamente público da população. A população não tem que votar para ser manipulada e controlada em sua privacidade íntima em razão de terceiro qualquer, porque de alguma forma esse contexto vai priorizar e favorecer um grupo de interesse privado e restrito, sob a árbitro de gestão pública de alguma entidade, que você vai saber pela controvérsia do outro ou até de si mesma, para poder se justificar ou justificar a vertente que maior tem condição de pagar propina para eles. Prova disso que você vê aí, ó. Não é todo mundo que tem o direito de ter seu filho na escola, passar o ensino básico, fundamental, ensino médio, né? E curso superior, não. Porque se você tem curso superior, você vai falar a mesma língua de muitos doutores. Então, quer dizer, já vai migrar muito o centro político de muitas organizações, né, e as vertentes imperiosas dela já vai ser migrado. Então, automaticamente, já tem que respeitar você por igualdade de direito. E a igualdade de direito não acontece se você não tiver as mesmas ferramentas para trabalhar a sociedade, não. Hein? Só porque você está sob o braço da entidade pública ou funcional ou de um juízo atribuído a ela, não quer dizer que necessariamente está tendo igualdade, não. Está sendo simplesmente maquiado. A pessoa está ancorando ali uma atmosfera para poder criar um ciclo de dependência em defesa dos deles, se contornar por interesse deles. E você simplesmente está sendo como marionete, só manipulado. Só por cima. Está mexendo na água só por cima. Não está misturando as coisas direito. Não é? Não está tornando homogêneo, não é verdade? Os valores morais, étnicos e culturais que a população precisa. E tem um interesse mais na política é isso, é trazer uma realidade para o nosso povo brasileiro diante de algo que está sendo oculto pela religião, pela manipulação política e social de entidade, de pessoas e pela organização maquiavélica, né, do Estado sob interesse privativo de grupos que estavam manipulando não só a autoridade pública também, ou atuando por meio dela, mas também manipulando em relação a alguns escravos de governo, mas também usando a população contra si mesma. Não é? Em favor desses privilégios, e usando muitas vezes a imagem da mulher e da criança como base de promover comoção social e justificativa daquilo que eles estão construindo, né? Para você se sentir defeso pela uma sociedade que está sendo alienada, manipulada e destruída em seu próprio ego em promoção de um ofício ou de uma entidade ou de privilégio de pessoas que estão sendo manipuladas e deixando-se manipular em favor de externizar a sua autoridade, a sua dignidade para dar fim diverso a um juízo que de alguma forma é evocado para colocar pessoas na cadeia, para destruir almas, destruir vidas, mas quando a pessoa tem que ser assistida pelo governo, pelo Estado, mediante a qualquer mapeamento da vida dela, ou da intimidade dela, da família, mediante a documento de identidade, RG, CPF, CNPJ, CNPJ, ela não é. Né? Simplesmente se vale acima de tudo do dia que você nasceu e da sua certidão de óbito, que pode ainda, mesmo depois da sua morte, uma vez gerar documento em seu nome,
transferir qualquer tipo de bem ou indenização ou, né, qualquer outra coisa que possa favorecer ainda a promoção da defesa do marketing social, para dizer, o governo fez isso por fulano. Isso quando o advogado não vem, maus advogados não vêm e roubam a pessoa, né, para dizer que nem isso ela vai ter. Então a gente vê que a humanidade virou mais propriedade de grupos, né, de mídia de exploração, do que verdadeiramente, né, pessoas idôneas para poder se estabelecer como um centro político de si mesmo e gerar pessoas que realmente têm um conceito individual semelhante, para que no colegiado essa política venha se manifestar como uma pessoa, na pessoa de quem quer que seja, de forma imparcial e impessoal, porque está havendo a parcialidade construída em favor de uma imagem, né, arbitrária e totalitária, extremizada, seja mediante a religião, como base de procriação ou de relacionamentos construídos em favor de que justifique a ocupação de um ofício ou de outro, e não da autoridade como homem ou como mulher na família, seja o pai ou seja a mãe. Não é verdade? E nós sabemos que desde que nascemos já carecemos de recursos de atenção dos pais, de atenção das mães. Não é verdade? Quando a criança chora no peito, no colo da mãe, já está pedindo assistência de algo que não está no poder dela. E nós, seres humanos, precisamos disso mesmo depois. Nós precisamos de organizar em governos. Por quê? Porque nós precisamos de ter um norte na sociedade. Seja mediante a fé estabelecida primeiramente em Deus, ou no próprio homem, daquele que podemos fazer algo pelo outro. Quer dizer, nós já temos trabalho demais para poder se ocupar e se deixar envolver com coisas que simplesmente estão marketeando a ocupação de ofício e de pessoas que estão explorando a humanidade nesse sentido, usando a lei como objeto de garantir a graça. Não é? Porque se a graça não vem da lei, segundo a religião, vamos dizer assim, né? Por que então se fere o espírito da graça para poder estabelecer a lei? Não é verdade? Igual Paulo fala, tem um versículo que Paulo chega a dizer, né? A lei de alguma forma anula, a fé de alguma forma anula a lei? De maneira alguma, né? Antes estabelecemos a lei, ou seja, se a lei existe é porque tem um princípio de sanidade nela. Mas se você usa a graça como álibi de que você não precisa da lei para poder se estabelecer em sanidade, então o seu juízo tem que ser certo para que a lei também não te apanhe. Mas se fere o espírito da graça, porque está querendo se favorecer mediante a lei, mediante controvérsia e agravos, não é isso? Eu sou contra isso. Então, o meu interesse na política mais é isso. Se Deus permitir, a fé em Deus e tendo apoio também do partido ou da população, porque quem acha que coloca a gente em qualquer cargo político é a população. Se o Estado verdadeiramente é democrático, é a população. Eu quero, se Deus permitir, né, já comecei a me considerar como pré-candidato a vereador no município, ou deputado federal, ou senador, não importa, ou presidente da república. Eu não quero ser, para mim não importa qual cargo. Eu sei que se Deus colocou no meu coração, me deu potencial para isso, não é o cargo, não é o psicólogo, o psiquiatra que vai definir para mim quem que eu sou, não. Porque ele tem uma cabeça em cima do pescoço dele, assim como eu tenho. E aqui que o ser humano se organiza democraticamente não faz com que um esteja com mais potencial do que o outro. Simplesmente ele está se calando mediante a pessoas que querem embargá-lo, né? Mediante a estratégia de ofício ou de retenção. Mediante a privilégio ou coisas que verdadeiramente pode ser controlado pela própria sociedade em si. Seja de forma elitista ou imperiosa ou ocultamente, não é isso? Então eu quero chegar lá, se Deus permitir, em nome de Jesus. Vou precisar do apoio da população, vou precisar do apoio, né, dos moradores do bairro, Jardim Castanheira, dos bairros, os 64 bairros do município de Sabará, dos moradores do estado de Minas Gerais, né, do Brasil, enfim, não importa. Importa que eu creio que Deus vai permitir e eu vou conseguir, certo? Porque eu acho que nada impede você, quando tem uma razão sincera, que vai fazer com que pessoas se entendam sobre o mesmo princípio em que você é um ser humano, e elas vão ver que ela não dependeu do seu referencial para poder se definir diante da sua voz que está calada em si, do estado de espírito está sendo violado e moralmente, sobre vários caráter e fator, ela mesmo não vai precisar de mim para poder servir de referencial. Ela vai ver que o mesmo referencial que eu tenho de pensamento está nela também, só que precisa de ser despertado. E eu quero usar a política, meu potencial como pessoa, para poder despertar isso, para ela entender qual é a realidade dela, né? Porque muitas vezes que a gente vê são pessoas usando a religião e a mídia totalitária e arbitrária do governo para poder embargar você, impedir você de se expressar. E tem muita gente se guardando em seu espírito, em sua personalidade, porque não se deixou isso despertar e também não deixaram ela despertar, por quê? Por medo, por coação, por causa do sistema que está aí de alguma forma controlando e ancorando ela em suas dependências ou carências morais, né, psicológicas, sentimentais, financeiras, sociais, e criando um ciclo de dependência com imoralidade, com pessoas que de alguma forma estão explorando o caos como forma de se haver no juízo, né, por meio de alternativas de distração, não é verdade? Até distrair na própria pessoa,
sobre natureza judicial distinta. Quer dizer, depois é só evocar, depois que fez a cagada toda, só vai refugar a personalidade do réu, a personalidade do juízo, não é verdade? E da vítima. E dizer, não, está perdoado. Quer dizer, quem perdoa o pecado sobre minha pessoa sou eu mesmo, meu padre, não. E nele que foi ferido foi eu. Né? O próprio Jesus falou, aquele que você, soprou sobre os discípulos, né? O Espírito falou, aquele que você perdoar será perdoado. Aquele que você reter o perdão também será retido. Você tem se sentindo a obrigação de perdoar? Sim. Desde que a pessoa venha e se arrependa. Mas a pessoa faz as coisas, tem as atitudes, quanto mais rebelde, te provocando você, naquilo que ela sabe que você vai ceder mais cedo ou mais tarde, porque você não tem razão nem juízo para justificar a função dela, nem se fazer com que ela seja referencial para sua privacidade, nem dar fim de vista ao juízo que é seu, na sua família, principalmente em justificativo de ofício dela ou de privilégio de quem quer que seja, mediante a comoção social, né? E depois ela quer que você perdoe ela de forma gratuita, como se ela não tivesse feito nada por você, sem ela querer se arrepender, sem gerar ponto de arrependimento. Não é bem assim não, né? Isso eu falo para os religiosos aí que gostam de fazer o aparato aí para poder defender falsos deuses, falsos senhores, né? Sobre o serviço público, qualquer outra situação em que é para favorecer elitista de grupo. Vocês estão errados, tá? O perdão não é do jeito que vocês imaginam, não. Prova disso quando Pedro pergunta para Jesus até quantas vezes, Jesus falará assim, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E se você for ver 70 vezes 7, vai estar 490. E aí dá quase na razão de quase meio. Se você voltar lá no Levítico 24 a 26, você vai ver que está ligado ao ano da libertação. Quer dizer, um meio é metade de um. E um na unidade da família geralmente é um meio, que um será tomado ou será deixado. Então quer dizer, Deus procura aquele que adora o Espírito e verdade. Então quer dizer, esse um meio é simbólico, é matematicamente simbólico. Não existe esse estatisticamente simbólico. Ele não é esse perdão eterno, não. Senão Jesus não falava, ó, aquele que você perdoar será perdoado, que você retém o perdão será retido. Então, quer dizer, você tem que respeitar a personalidade e a honra do outro. Na verdade, a gente vê pessoas banalizando o juízo da lei, da democracia, em razão de privilegiar grupos e falar que é o Estado Democrático de Direito que está fazendo isso. O cidadão não está votando em você, em mim, ou quem quer que seja, para poder ser vítima da própria sociedade, não. Ou da própria autoridade corrupta, não, gente. Pensa só para você ver. Então, eu sou contra isso, eu sou contra esse tipo de coisa, porque nós somos, praticamente depois que criaram a documentação, a emissão de documentos, nós estamos produzindo como pessoas por lote. Quer dizer, eu para mim ser pai, eu não preciso de casar. Preciso? Isso não faz meu filho rebelde, não faz meu filho do diabo, não, né, por qualquer tipo de conceito político nem social, não. Isso é o homem que está criando. Não é verdade? Então a graça consiste nisso, naquilo que faz com que você naturalmente tenha conceitos que definem você como ser humano, racionalmente inteligente. Aí as pessoas querem criar uma demanda em que eles querem se promover em justificativa de libertinagem de grupo ou privilégio dele, né? E maquiar uma situação que venha favorecer nesse sentido. Então meu protesto é só este, que vocês, né, entendam o meu ponto de vista nesse sentido e qual que é a minha finalidade com a política, né? Além de trabalhar, né, em razão daquilo que é propriamente público, né, em benefício do nosso bairro, do bairro de Castanheiras, que está aqui no sofrimento há anos e é visto de forma muito morosa pela nossa autoridade pública no município de Sabará. Não pertence ao município de Belo Horizonte, mas tem essa demanda também de briga com o município de Belo Horizonte, por questão lá do passado, né, que houve lá uma subtração de parte de um território que pertencia ao município de Sabará, né, que alinhava justamente com o Santo Inês, lá para o lado do Jequitinhonha, que é uma avenida que era quase a divisa que tinha antigamente, né? Inclusive o Alto Veracruz, onde eu nasci, antigamente, no começo da formação do Estado, pertencia a Sabará também. Então, de lá para cá, tudo que está relacionado a Carvalho de Brito e no Castanheira, que é divisa com Belo Horizonte, geralmente se embaraça, porque o pessoal quer mostrar uma unidade política e democrática imperiosa sobre o espaço, usam pessoas para poder te agravar quando a população tenta organizar uma associação de bairro, usa outras questões, pessoas já morreram por questão de briga, de demanda dentro da associação de bairro. Então, quer dizer, eu já fui presidente da associação de bairro, fui eleito para a população, 68%, né, dos moradores, não, do público eleitoral votaram em mim. Então, quer dizer, por fim eu dei baixa, por quê? Porque era muito mentirado por parte de algumas pessoas que estavam organizando e outras pessoas que estavam infiltradas dentro do nosso elenco. Por fim, ainda arrumaram bagunça com um espaço que não tinha nem registro da associação, quase ceifaram minha vida, e falaram coisas ainda a respeito de mim, levantando calúnia, né, com pessoas que envolvimentos com coisas sérias no bairro, que poderiam ter ceifado minha vida com coisas que na prática não tinha nada a ver com a realidade, quem estava se colocando à disposição da população para ajudar a população.
E a política nossa, ela reflete em todos os segmentos, desde a questão ligada a demandas partidárias, a questões de interesse pessoal ou de diferença pessoal de conceito dentro da associação de bairro. Então a gente tem que começar a observar que nós estamos sendo usados para poder potencializar a mídia imperiosa e escravista de pessoas que estão controlando a sociedade por outros fatores de mídia, né, voltado para a intenção imperiosa dele, né, de influência social dele. Não é verdade? Em vez de organizar para cada um agir dentro do seu espaço e no colegiado cada um gerar o resultado, né, positivo em razão do todo. Não é verdade? E não é isso que está acontecendo. Pessoas querem usar a imagem do todo para poder migrar o espaço privativo do outro. E, consequentemente, quer usar a população para poder defender suas demandas com a primeira linha de defesa deles, mediante o crime organizado, mediante o refator, em justificativa da corrupção pública, que pessoas estão recebendo por propina também mediante o Estado. Então você pode ver que a gente pode ver que tem muitas coisas que precisam se mexer nesse país, mas para resolver precisa mexer no caráter do homem, dos nossos políticos, né, da nossa geração. Porque quando nós pensarmos certo, nós vamos estar alinhados com o juízo certo da lei. Se precisamos ser provocados, então quer dizer, nós continuamos sendo enganados. Por quê? Porque quem provoca está preocupado em fazer a inversão de personalidade no direito e no juízo, simplesmente só oscilando entre a autoria judicial e outra para poder dar fim de verso ao juiz e depois fazer com que esse juízo seja refugado na pessoa do réu, na pessoa, né, da vítima ou do próprio juiz que está velando sobre aquela situação, aquele acontecimento. Não é isso? A gente tem que parar com isso. O Brasil não está mexendo com um otário aqui. A gente está crescendo, está amadurecendo e está vendo a realidade, né? E eu não sou do tipo que recua, que abaixa a cabeça para homem quando eu tenho que encarar, não. Porque tem questões que, para mim, quando se trata da família, é questão de guerra. O Estado sou eu aqui. Se o Estado é contra mim, então eu sou contra o Estado. Eu sou contra o sistema, porque o Estado é feito de homens. São pessoas que comem feijão, arroz, né? Então pessoas, homem, ser humano que morre igual qualquer outro que está lá, né? Qualquer tipo de potencial bélico, financeiro, social, não faz um mais um que o outro, não. Na verdade, nem eu refio dele, nem sou produto dele. Por mais que a minha intenção não é brigar em conflito físico nesse sentido, mas é falar a realidade naquilo que a extensão de qualquer tipo de agravo pode levar um ser humano ou outro a se defender. Porque eu não tenho propriedade sobre a minha vida simplesmente para poder fazer dela produto de escárnio de outro, não. Mídia de procriação ou de expurgo, né? E jogo de privilégio à lei, seja qualquer tipo de mantra que a pessoa queira criar na sociedade. E é isso que a gente tem que observar, tornar público aquilo que é propriamente público e privado daquilo que é propriamente privado, ser protegido na razão de que a pessoa tem idoneidade para isso e não precisa de um referencial público lá fora. Simplesmente para justificar uma vertente em que as pessoas estão provocando o caos e acham que você vai subordinar a situação, né, em proteção da imagem dela, como se ela servisse de referencial para você dentro da sua casa. Não, dentro da minha casa quem serve de referencial para a minha vida pessoal é eu. Certo? Eu não tenho acordo com o Estado nesse sentido. E nem com entidade nenhuma dele, seja a promoção do agente ou da imagem pública da instituição. E nem de segmento social de classe que o explora sobre a imagem da mulher ou qualquer outro fator, ou gestão de filhos. Porque eu penso que de filhos você cria ou cuida da minha casa. Senão o Estado teria comédia de procriação, onde as mulheres poderiam ir para lá e usar o soldo militar dele ou de qualquer outra entidade para poder, né, fertilizá-lo lá e assim ele ser o Estado. Né? Agora quer usar minha família como base de procriação, de retenção de recursos em favor de grupo social? Tá errado também. Na verdade, eu penso assim. Eu não tenho contrato com o Estado nesse contexto. E sei que o Estado também não tem contrato comigo. E nem votaria em pessoa alguma nesse sentido, nem democraticamente, nem compulsoriamente. Para ser mais exato. Porque a gente tem mais o que esperar das autoridades e se nos ocupar na razão de organizar governos para verdadeiramente representar o povo nesse sentido, naquilo que ele tem utilidade pública. Né? Porque no meu privativo eu já tenho muita dificuldade para conquistar o que é necessário para o meu lar. Imagina envolvendo com de marionete de palhaço para poder justificar um vertente externo que não está preocupado com o meu bem e simplesmente como fazer de mim a propriedade dela mediante alienação das leis do ofício. É isso? E no fim das contas ele já fez todo o aparato de defesa para poder continuar sendo explorado, não só ele na razão do ofício dele, mas também outros também, né, sobre o interesse do cidadão comum, sobre o mesmo contexto. Então eu quero lutar por aquilo que verdadeiramente traz sanidade, não só para a minha ação como pessoa política, mas também para a população se entender como pessoa humana, com identidade política própria, em vez de ser politizado com uma mentalidade que está simplesmente externizando a sua autoridade, justificando cargos e ofícios sobre a nação política, até mesmo religiosa, de culturas que estão manipulando a gente sobre a comoção social. Quer dizer, não é que tem que mostrar afeto para quem está debaixo do viaduto, para quem está no tráfico de drogas, essas coisas assim do tipo, ninguém mostra. Quer dizer, porque quer mexer com a minha estabilidade moral, física e espiritual, né, de uma pessoa que já está correndo atrás, está batalhando, está tendo dificuldade para poder manter,
né? O dia a dia, meus filhos, as coisas, a casa, o bem-estar social, o conforto deles. Quer dizer, eu já tenho identidade e idoneidade para poder me defender, ué. Quer dizer, você quer defender eu de forma tendenciosa. Eu não vou ser permissivo, entendeu?